fôssemos olhar na nossa Bíblia, todos aqueles que na sua angústia têm buscado a pessoa certa, que é a pessoa bendita de Jesus, a pessoa bendita do nosso Deus, eles nunca ficaram decepcionados, tiveram as suas orações respondidas, mesmo que às vezes não foi solucionado o seu problema, mas Deus deu graça para que eles vencessem e o nome deles ser glorificado. A Bíblia diz que quando Sansão, ele enfrenta 1000 homens dos filisteus com a queixada de jumento, a Bíblia diz que Deus deu ele graça e ele venceu todos eles. E quando ele adora ao Senhor, ele lança aquela queixada de jumento para um lado, a Bíblia diz que ele estava para morrer de sede. E ele, naquela angústia, ele clama ao Senhor: tu me livraste das mãos dos filisteus, me deu grande vitória. E agora vai deixar eu morrer de sede e ser entregue nas mãos dos inimigos? A Bíblia diz que naquele momento o Senhor ouviu a sua oração, o seu clamor, e abriu um buraco no barranco da cidade e começou a jorrar água. A Bíblia diz que até os dias de hoje, na cidade de Leí, existe esta fonte. Que quando ele bebeu aquela água, a Bíblia diz que o seu espírito recobrou, ou redobrou, a Bíblia diz que recobrou. E ele retomou as suas forças e teve condições de julgar Israel por longos 20 anos. Porque na sua angústia ele clamou ao Senhor e Deus ouviu as suas orações e deu ele graça. Mas a Bíblia registra que quando Jesus também estava lá no jardim do Getsêmani, já nos seus últimos momentos de vida, e já sabendo que o soldado vinha à sua procura para maltratar, a Bíblia diz que o seu espírito se angustiou. Ele convidou uns dos seus 3 discípulos mais chegados e foi para o monte orar. A Bíblia diz que a sua angústia foi tanta que ele rogou ao Pai que passasse dele aquele cálice. Deus ouviu a sua oração, porém não livrou ele do cálice. Mas a Bíblia diz que os anjos do céu o desceu e o adorou, e o confortou, e deu ele graça. Por 3 vezes ele fez esta oração. Na última ele já fala: Senhor, o Senhor não vai me livrar deste cálice, mas me dá graça, para que eu possa vencer. E ele venceu. Sofreu, foi chicoteado, como os irmãos são conhecedores, enfrentou a cruz, morreu, foi sepultado, mas no 3º dia ele